mais de 200 palestras do canal da Nova Acrópole no YouTube, sendo que 27 delas versam sobre Khalil Gibran e seu trabalho. Então, peço para que venha ao palco para nos contar um pouco mais dessa linda história. Por favor, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada pela presença. Inicialmente, eu agradeço à Associação Cultural Brasil-Líbano, que promove este evento, a todos os seus patrocinadores, as autoridades aqui presentes e todos os que, como eu, amam Gibran e vieram por essa razão. Um elemento que é muito importante ressaltar: é muito difícil que alguém passe pela obra de Khalil Gibran e não a leve por toda a vida. Nos meus 30 anos como professora de filosofia, coincide exatamente com os 30 anos de leitura e admiradora da obra de Gibran. Posso considerar que talvez todo o meu trabalho seja um eco lentificado, guardadas as devidas proporções para o meu tamanho e as minhas possibilidades, mas um eco das palavras de Gibran. É muito difícil que alguém passe por Gibran e não o leve consigo por toda a vida. Logicamente, eu talvez seja uma das mais humildes das suas admiradoras. Nós vimos que há admiradores por todo o mundo. De fato, O Profeta é um livro que esteve na cabeceira de reis, políticos, artistas, personalidades pelo mundo afora. E também esteve nas mãos e no coração daqueles homens simples que, através dessa obra, aprenderam a entender um pouco mais do mistério do amor, aprenderam a entender um pouco melhor de como criar os próprios filhos, o que são seus filhos, aprenderam um pouco melhor sobre como distinguir quem são seus amigos, o valor de um amigo. Essa obra tão completa, O Profeta, que se dispõe a tratar com tanta propriedade de praticamente todos os aspectos da vida humana. Todos os aspectos relevantes da vida humana, tratados num livro tão pequeno e ao mesmo tempo tão grandioso. Uma estatura interna, uma possibilidade de revelar conteúdos à medida que crescemos como seres humanos. Abrir novas possibilidades à medida que avançamos dentro de nós mesmos. Não só a multidão de admiradores de Gibran, mas também vimos a quantidade de monumentos que se erguem em memória dele pelo mundo afora. Um memorial em Washington, em Buenos Aires, no Brasil, em várias cidades, o mundo inteiro presta sua homenagem a esse grande artista, esse grande homem, para mim, talvez, um dos maiores filósofos que conheço. Eu sou uma filósofa e vejo em Gibran a beleza que ele transmite, mas a beleza com que embala uma sabedoria tremendamente filosófica. Ou seja, há muitas facetas dentro desse homem. Muitos monumentos, então, pelo mundo afora, muitos admiradores, mas talvez o maior monumento erguido em memória de Gibran foi a quantidade de beleza e de esperança que ele espalhou pelo mundo afora. A sua obra é atemporal, vence todas as barreiras do tempo. Como ele mesmo dizia, aquilo que um só coração expressava ecoaria no coração de milhares no futuro. Hoje são milhões, meio profético o que ele manifestou. Quantas coisas foram aprendidas, quantas coisas foram assimiladas, quantas coisas foram trazidas à realidade, através da sensibilidade de um homem que foi como um pontífice, com estatura suficiente para tocar os céus, pisando na terra, e a capacidade de fazer uma ponte tão eficaz entre esses dois mundos.
Talvez a obra que seja mais marcante, talvez não, certamente, de tudo que ele fez como ensaísta, como escritor, como pintor, com certeza é o Profeta. É pelo qual ele mais é conhecido. E, logicamente, para trazer uma pequena homenagem, para honrar a memória de Khalil Gibran, eu gostaria de trazer algumas frases dessa obra, que muito nos marcaram. Gostaria de agradecer tremendamente, mais uma vez, a oportunidade de prestar uma homenagem a Khalil Gibran. Talvez fosse um momento pelo qual eu esperasse por toda a vida. Porque a minha vida e a vida de Khalil Gibran se misturam de uma forma tal que às vezes não sei dizer quanto dos meus melhores sentimentos, dos meus melhores pensamentos, são realmente meus ou foram inspirados por ele. Essa inspiração maravilhosa que sopra aos nossos ouvidos os melhores momentos, o topo, as maiores altitudes que a nossa consciência é capaz de atingir. Então, eu gostaria de trazer algumas pequenas frases e comentá-las dentro daquilo que eu sou, daquilo que posso oferecer. Sou uma filósofa à maneira clássica de uma instituição voluntária, que é a Organização Internacional Nova Acrópole. Que, aliás, gostaria de acrescentar. Nova Acrópole está em 54 países no mundo, e nesses 54 países você tem milhares de filósofos amantes de Khalil Gibran. É mais um grupo que se posta humildemente em agradecimento a esse grande homem. Trouxe uma passagem bastante conhecida do capítulo em que ele trata da prece. E nesse capítulo ele diz algo sensacional. Não vos posso ensinar a rezar com palavras. Deus não escuta vossas palavras, exceto quando Ele próprio as pronuncia através de seus lábios. Uma das virtudes fundamentais do ser humano e que a filosofia tanto valoriza é a coerência. Honrai as verdades com a prática. E Gibran o honrava. O que ele coloca aqui é o que ele vive. Ele empresta a sua voz para que algo de muito elevado traga sua marca ao mundo. Ele empresta a sua voz para que momentos de uma nobreza fora do comum cheguem aos ouvidos da humanidade. Foi um grande generoso. Eu acho interessante porque quando você observa grandes artistas, Platão já falava sobre isso, do artista como um pontífice, que traz ao mundo coisas que o homem comum não seria capaz de perceber e que ele, com a sua sensibilidade, com a sua possibilidade extra de visão, é capaz de ver e transmitir. E os demais seres humanos veem a beleza através dos olhos do artista. E alguns desses artistas, eu acho que talvez vocês compartilhem dessa impressão, parece que fizeram um apelo ao sagrado tão contundente que nós percebemos o sagrado pairando sobre a sua obra. Eu me sinto um pouco assim quando ouço, por exemplo, a Lacrimosa do Requiem de Mozart, ou quando vejo a obra de alguns renascentistas, ou quando leio a prosa poética de Gibran. É um apelo tão bem feito que Deus, ou como prefiram chamá-lo, a unidade, que na verdade Deus não cabe em nenhum nome, esse ser paira sobre essa obra. É um apelo tão contundente, bem formulado, que não pode ser recusado. E nós percebemos que existe algo mais do que o humano pairando sobre a obra desses grandes homens que foram capazes de olhar tão alto e chegaram a enxergar algumas coisas que compartilharam com a humanidade, que é um ato de suma generosidade. Existe um antropólogo do século passado, Mircea Eliade, que ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Eu acho isso muito interessante. Se vocês considerarem, por exemplo, as coisas mais belas que percebemos na vida, um nascer ou um pôr do sol, o desabrochar das flores na primavera, nada mais são do que seres fazendo aquilo que lhes corresponde no esquema da natureza. Se nós encontrarmos um ser, como o ser humano, que faz aquilo que lhe corresponde no esquema da natureza, ou seja, busca valores, virtudes, sabedoria e compartilha aquilo que encontra com o resto da humanidade, esse ser é sagrado. Encontrou um espaço onde a sua vida é dotada de sentido. E é tão belo de se ver quanto
o nascer ou o pôr do sol, ou o desabrochar das flores na primavera. É algo que se sacraliza. Diziam os gregos que a grande arte do ser humano é roubar momentos de Cronos para Zeus, roubar momentos do tempo para a eternidade. Fugir da banalização e encontrar sentido. Nós podemos dizer, então, que a obra de Gibran, ela se coloca nessa dimensão. É interessante, um escritor do nosso tempo, Steven Pressfield, ele tem uma colocação que eu também gosto muito. Ele diz: a eternidade está apaixonada pelas obras do tempo, quando essas obras a refletem no tempo e permitem que, através do tempo, os homens vislumbrem a eternidade. Então, nós percebemos que podemos aprender da obra de Gibran a superar o tempo. Percebam que não há nada na sua obra que esteja preso a uma conjuntura histórica, a um momento particular. Ele fala lato sensu, ele fala para uma humanidade de qualquer tempo. Nada ali é temporário ou passageiro. Tudo é atemporal. Tudo fala de realidades que permanecem. Ou seja, com certeza, a eternidade está apaixonada pelo seu reflexo no tempo. A eternidade deve estar apaixonada pelas obras de Gibran, como todos nós. Uma outra passagem que eu gostaria de trazer, agora sobre a beleza, quando ele diz: povo de Orfalese, a beleza é a vida, quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida, e vós sois o véu. Vós sois a vida, e vós sois o véu. Mais uma coisa que para nós filósofos tem uma importância fundamental: conhece-te a ti mesmo. Essa é a máxima do templo de Delfos, na Grécia. Dizia Píndaro: ser quem és, sabendo. A necessidade de encontrarmos a nós mesmos dentro da vida, encontrarmos o que realmente somos dentro de tudo aquilo que nos sugerem ou nos oferecem ser. Isso, inclusive, é a etimologia da palavra inteligência, escolher dentre. E a máxima inteligência é escolher dentre as coisas que nos dizem ser quem realmente somos. Essa pequena passagem de Gibran, 2 frases, ele nos dá uma chave de autoconhecimento fantástica, como todos os grandes homens, em poucas palavras, dizem muita coisa. Nós hoje temos o hábito de sermos extensos e pouco profundos. Os grandes homens da história, em meia dúzia de palavras, colocavam uma profundidade que passamos toda uma vida para trazer à tona. Então, quando ele diz: vós sois a vida e vós sois o véu, ele revela em nós 2 possibilidades. E nós podemos nos voltar para dentro e perceber quando somos a vida e quando somos o véu. Esse véu que vai cair, vai voltar ao mundo material que o engendrou, vai ser corrompido. Esse véu que tantas vezes focamos toda a nossa identidade nele. Quem somos nós nesse diálogo entre a vida e o véu? Ele desvela 2 possibilidades dentro do homem. Vós sois a vida e vós sois o véu. Num determinado momento o véu cai e se corrompe. E nosso rosto será o rosto desnudo da vida. É uma forma muito bela de expressar algo muito profundo. Que, aliás, essa é a essência da poesia. Ter algo a dizer. A palavra sagrada, hieros logos, e dizê-lo de forma bela. De tal maneira que essa expressão, essa forma, se coloque acima da corrupção do tempo. Poucos, como Gibran, para fazer algo assim. Aqui temos um ensinamento filosófico profundo, dito de uma forma extremamente bela. Quando fiz as minhas palestras, para aqueles que não conhecem, no YouTube tenho palestras sobre todos os capítulos do profeta. A minha intenção, que mantenho até hoje, era fazer com que as novas gerações recebessem essa herança, tão cuidadosamente construída para eles. Nós temos muitas heranças preciosas no passado. Eu queria transformar essas pequenas expressões, decodificá-las de uma forma que fique mais inteligível,
Porque numa frase de Gibran, nas entrelinhas, nas sugestões, nas imagens, há um universo de significados. Essa é a intenção, que foi uma pequena homenagem minha, pessoal, a quem me deu tanto, é uma intenção que carrego comigo por toda a vida. Levar adiante, para que essa mensagem de Gibran realmente chegue a muitas e muitas vozes no futuro. Ou seja, resumindo dessa frase, podemos dizer que a obra de Gibran é uma poderosa ferramenta para a construção da nossa identidade. Uma nova frase que eu trago, uma terceira frase, é no capítulo do profeta, quando ele fala sobre o comer e o beber. Ele diz o seguinte: quando matardes um animal, dizei-lhe no vosso coração, pelo mesmo poder que te imola, eu também serei imolado. E eu também servirei de alimento para outros, pois a lei que te entregou às minhas mãos, me entregará a mãos mais poderosas. Teu sangue e meu sangue nada serão, senão a seiva que nutre a árvore do céu. Como é belo isso, como é belo. De uma certa maneira, o que ele coloca aqui é um poderoso sentido de vida. Toda a vida se dá em tributo, como seiva para a árvore do céu, para que nasça e brote como mais vida, mais poderosa, mais extensa, mais profunda. Toda a vida é um tributo à vida futura. Existe uma passagem de um livro budista chamado Dhammapada, que num determinado momento diz: mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Uma única palavra que seja seiva para a árvore do céu. Percebam que isso é um sentido de vida poderosíssimo. Num capítulo aparentemente despretensioso, como o comer e o beber, ele coloca nas entrelinhas o mais nobre dos sentidos de vida. Dizia Cícero, o orador romano: certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de que participas. No fundo, todo esse eco do passado, de uma antiguidade clássica, todas essas vozes no mundo que com tantas palavras expressaram o sentido da vida humana, encontram aqui o seu eco. O teu sangue, que entrega a tua vida pela minha vida, e o meu sangue, que entregarei a minha vida por muitas vidas que virão no futuro. Somos ambos seivas para a árvore do céu. É uma chamada para que nós lembremos se já transformamos o nosso sangue em seiva para a árvore do céu. O que nós somamos para o futuro, o que acrescentamos. Portanto, a obra de Gibran também é uma chamada para a construção do nosso sentido de vida. Vejam só, eu pronunciei apenas 3 frases, e aqui temos chamadas poderosíssimas, inspirações poderosíssimas para construirmos as balizas da existência humana, as entrelinhas, expressas com uma beleza, ou seja, um conteúdo precioso que necessita ser entregue. Existe inclusive um conto oriental que fala sobre isso, que a verdade é como uma pedra preciosa que deve ser entregue à humanidade. Mas não deve ser atirada no rosto da humanidade, porque ainda que preciosa, é uma pedra. Ela deve ser embalada primorosamente, acompanhada de uma rosa, de uma declaração de amor, ou seja, conteúdo e forma. E digam quantos homens conseguiram embalar a pedra preciosa da verdade com uma forma tão bela quanto Khalil Gibran. Quantos o obtiveram? Quão preciosa é essa herança que recebemos desse homem. Por fim, eu gostaria de encerrar falando um pouco a respeito dessa ocasião que temos aqui de honrar a memória desse homem. Como é belo esse momento, como seria belo que todos os grandes homens da história, a humanidade, parasse para ouvi-los. Nós temos a impressão de que as coisas que estavam no passado não têm nada a nos ensinar, quando, na verdade, a arte de viver, como dizia Carl Jung,
é mais fácil construir uma nave do zero e construir uma nave que nos leve à Lua, do que começar do zero e construir um conhecimento que nos leve ao interior de nós mesmos. Gibran nos deixa essa herança. Como seria belo que pudéssemos nos reunir para refletir sobre a herança que os grandes homens deixaram para nós. Porque em relação a todas as coisas que lidamos, coisas práticas, coisas técnicas, sabemos que há especialistas. Não cuidamos da nossa própria saúde, procuramos um especialista, um médico. Não mexemos nos nossos aparelhos eletrônicos, procuramos um técnico, um especialista. Mas na arte de viver, todos consideramos que sabemos demais. E talvez seja a mais complexa de todas as artes, como dizia Carl Jung. E aquele que soube viver, teve grande satisfação em ensinar. E muitas vezes o deixou como um poema. A obra de Gibran é uma dádiva para toda a humanidade. Eu considero, então, muito especial um momento fora do tempo banal, uma sacralização do tempo, o fato de estarmos aqui honrando a memória desse homem. Mas considero que, de fato, começamos a honrar a memória desse homem quando saímos daqui e levamos em consideração as suas ideias para construir a nossa vida, para obter os mais elevados e belos sentimentos, pensamentos, as mais elevadas e belas ações. Conta-se que na ilha de Samos, onde nasce Pitágoras, e depois, sobretudo quando ele constrói a sua escola em Crotona, na Magna Grécia, Pitágoras em si e os discípulos que ele faz em Crotona tinham um comportamento tão nobre que simplesmente por passarem na rua as pessoas diziam: ali vai um pitagórico. Pela maneira como lidavam com as coisas, com as pessoas, com a vida. Parafraseando essa passagem hipotética ou verdadeira dos pitagóricos, eu gostaria de trazer para nós esse compromisso em relação à obra de Gibran. Que possamos vivê-la com tanta profundidade, que essa voz de Al-Mustafa, o profeta, fale tão continuamente desde dentro do nosso coração, desde dentro da nossa orfalese particular, que cada pessoa que nos conheça, que esteja conosco, possa dizer: essa pessoa que eu conheci, olha que grandeza de sentimentos, olha que nobreza de coração, olha que elevação de pensamentos, olha quanta dignidade. Essa, com certeza, deve ser uma admiradora de Khalil Gibran, deve ser uma conhecedora da sua obra. Que ele deixe essa marca na nossa vida, através da qual possa se reconhecer a marca da sua beleza, da sua elevação e dessa ponte divina que ele constrói entre dois mundos, disponível para aqueles que quiserem atravessar. Agradeço muito a presença de todos e repito, talvez nunca, nem nos meus sonhos mais ousados, eu imaginasse que um dia alguém me desse uma tribuna para agradecer o que Khalil Gibran fez por mim. Sou eu que deveria estar, todos os dias, como de fato estou, eternamente agradecida. Obrigada e boa noite.